trazer uma palavra hoje para nós, que foi uma palavra que o Espírito Santo me deu. Você sabe quanto tempo tem? Foi em 2016. Já podemos começar abrindo as nossas Bíblias em João capítulo 12, versículo 24. O Senhor pediu para eu pregar essa palavra, mas no meio do caminho eu não sei o que vai acontecer. Deixa fluir. Feche teus olhos, coloca a mão na sua cabeça e repita comigo: Espírito Santo, ministra minha mente. Espírito Santo, coloque agora a minha vida em foco. Foco do Senhor na minha vida e foco meu em Ti. Espíritos ministradores que ministram dia e noite diante do eterno Pai, ministre a minha vida, e tudo aquilo que vier para roubar a minha atenção e a minha fé, eu já os repreendo no nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Já vou começar pelo final, tá, irmãos? João 12, 24, que nos diz assim: digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Vou ler de novo. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Já comecei pelo final, irmãos. Só produz quem morre. Pronto, já entreguei a cereja do bolo. Quem não morre não gera. Quem não morre não produz. Eu falo da carne, irmãos. Falo das vontades carnais, dos pensamentos carnais. Já vou pular aqui, Senhor. Vou pular. Vamos direto lá para Gálatas, capítulo 5. E deixa aberta aí em Gálatas, capítulo 5. Fala para o irmão que está do seu lado assim: sabe por que você veio aqui hoje? E aí? Ele te respondeu o quê? Nada? Diga para ele assim: se você não sabe, vou te dizer. Você veio aqui para morrer. Glórias a Deus, né, irmãos? Certa feita, Jesus ele disse assim: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Você sabe qual era a vontade do Pai para ele? Morrer. O fato é que nós estamos muito vivos ainda, irmãos. Certa vez, um homem chegou para mim e falou assim: pastor, só acha que a igreja primitiva frequentaria a igreja de hoje? Eu falei: irmão, é só você ler as cartas de Paulo. Eu não respondi que sim nem que não. Eu falei: só você ler as cartas de Paulo.
Sabe por quê, irmãos? A igreja continua a mesma. Mas existem os remanescentes que brotam no meio da igreja. E a igreja que estou falando não é Ministério de Margem do Rio e outras denominações. A igreja que estou falando é o corpo de Cristo. Há alguns remanescentes que brotarão, que surgirão. E pode ser que seja você um deles. Só depende de você. Gálatas no capítulo 5, versículo 16 e 18. Vamos ler aqui, do 16 até o 18. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Vamos lá. Aqui, irmãos, Paulo ele nos faz uma proposta de andarmos no Espírito, para não cedermos aos nossos desejos carnais. Isso significa planejar cada passo, ser calculista na caminhada cristã, ser preciso em todas as nossas decisões e as tomando de acordo com a vontade divina. Presta atenção no que eu vou te dizer aqui. Vontades carnais apontam para uma palavra que para nós é muito conhecida, que se chama prazer. Vocês já repararam que muitas coisas nós fazemos por prazer e não por necessidade? Já repararam que às vezes nós vamos, por exemplo, num rodízio de pizza? Antigamente, sabe o que eu fazia, irmãos? Antes de eu sentar, eu abria o cinto, fechei e sentava. Ih, deixa descer. Ainda como bem. Vocês já perceberam que, na maioria das vezes, nós comemos mais por prazer do que por necessidade? Pega aí. A irmã Rosinha que estava falando comigo antes. Na maioria das vezes nós agimos dessa forma. Queremos adquirir, ter coisas, mais por prazer de tê-las do que por necessidade. E o que acontece? Nos endividamos e a carga fica pesada. E vem o estresse emocional, vem a decadência espiritual. Tudo isso porque agimos por prazer. Não vou nem falar de outras coisas, mas poderíamos abrir aqui diversas coisas. Relacionamento com pessoas, vida sexual, até no casamento. Na maioria das vezes é por prazer do que por necessidade. Claro que no casamento é santo, Deus abençoa, é santificado. Mas nós precisamos tomar cuidado com uma coisa chamada lascívia. Diga, lascívia, diga. Aí estou falando só a respeito dos desejos sexuais, nós vamos chegar lá daqui a pouco. Mas na maioria das vezes, irmãos, nós agimos mais por prazer do que por necessidade. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Você sabe qual é a maior ferramenta que o jejum nos dá? Uma das características do fruto do Espírito que nós iremos falar também. O jejum, irmãos, ele é um momento de separação. E muitas vezes nós fazemos o jejum, sei lá, para conseguir alguma coisa. Ok, isso é legal. Mas a ferramenta mais poderosa que o jejum dá ao homem é a capacidade de controlar a carne.
porque às vezes você está com vontade de comer, não, aparece os enviados ainda do inferno com chocolatinho, um bombom, né, uma pizza, um bolo salgado, e você precisa controlar você. Isso é só o jejum que dá. Então já estou te dando aí uma deixa. Quer aprender a se controlar? Jejue mais. Porque o jejum, irmãos, é mortificar a carne. E é essa morte que Jesus está falando em João 12, 24. Que nós precisamos mortificar a carne. Não adianta, irmãos, não dá para eu mudar meu discurso. E isso aqui é uma palavra tanto para cristão quanto para não cristão, irmãos. Porque nós precisamos continuamente, todos os dias, aprender a controlar as nossas vidas, as nossas atitudes, as nossas palavras. Você está entendendo? O modo de tratar o outro, os impulsos. Eu já fui um consumidor super impulsivo, irmãos. Meus sogros lembram, eu tinha instrumento a dar com pau dentro de casa. Eu saía, ia dar uma voltinha na rua, daqui a pouco chegava eu com a guitarra, um violão. Saía, dar uma voltinha na rua, chegava com o teclado. Saía, dar uma voltinha na rua, chegava com pedal, com isso, com aquilo. E isso me deu muito problema no início do meu casamento. Por quê? Porque eu agia mais pelo prazer do que pela necessidade. Hoje eu tenho uma guitarra e estou vendendo. Eu tenho um violão, um teclado. Eu estava com 2 pianos, já vendi um piano. Já foi. Por necessidade, e não por prazer. E a gente precisa entender isso. Vamos ler agora do 19 até o 21, fica aí em Gálatas, tá? Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Diga comigo: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Pega aí, hein? Lembra um tempo atrás que eu disse que o Senhor é exigente? E é mesmo. Eu sou exigente com a minha filha, você acha que Deus não vai ser exigente comigo? O pai repreende, o filho que? Glória a Deus. Vocês estão sabendo disso tudo, né? Vamos começar aqui, irmãos, com a imoralidade sexual. Em outras traduções, prostituição. Qual o significado da palavra prostituição? Uso degradante de uma coisa que fere a moral ou a honra, que humilha, desonra o ser humano e ao seu Criador. Às vezes você pode dizer: ah, pastor, fala sério, prostituição, eu? Tudo aquilo que fere a moral ou a honra. Você sabia que Deus, nas Escrituras, Ele classifica a idolatria como prostituição? Mas você vai falar: mas eu não tenho nenhuma imagem em casa não, pastor. Beleza. Mas você pode idolatrar o dinheiro, você pode idolatrar as pessoas, você pode idolatrar os teus bens, o teu carro, você pode idolatrar o seu cabelo, você pode idolatrar, enfim, o seu marido, a sua esposa. Você pode idolatrar diversidade de coisas. Isso fere a moral e a honra divina que há dentro de você. Você sabia que há isso dentro de você?
você só respira porque há um Espírito em você que foi dado por Deus. Você só é a alma vivente porque o Senhor soprou em suas narinas o Espírito de vida. Moral e honra, privilégio de termos uma partícula do divino dentro de nós. Vamos continuar. Impureza, não é isso? Significa falta de limpeza, imundície, imoralidade, tudo que contamina a pureza de uma substância. Por exemplo, estou aqui com a caneca com água, certo? Vocês já viram que tem várias fontes aí distribuídas pela cidade? De vez em quando está com uma placa lá de imprópria para consumo. Sabe o que isso significa? Se tornou impura aquela água. Alguma coisa contaminou a pureza da substância daquela água. E às vezes nós também estamos assim, irmãos, impróprios para consumo do Espírito Santo, porque alguma coisa alterou a pureza de Deus em nós. Vou continuar. Lascívia, comportamento de quem apresenta uma inclinação aos prazeres sexuais, exagero sexual, sem pudor. Lascívia é uma inclinação, irmãos, aos prazeres sexuais. Aqui nós podemos classificar nessa tradução como libertinagem e até como imoralidade mesmo. Sem falar de idolatria, né? Feitiçarias, ok? Se você de repente está com uma tradução, tem essas palavras aí. Mas como assim, pastor? Feitiçaria, eu sou crente. Já falei, idolatria não, pastor, porque eu não tenho imagem, não tem nada, mas já te dei alguns exemplos do que pode se tornar idolatria, e que Deus fala que é semelhante à prostituição. Agora, feitiçarias, irmão, preste atenção. Se você ora contra alguém, fala mal de alguém, palavra lançada se torna semente semeada. Da nossa boca podem sair o que? Bênção e... Mas aí o autor do texto ele continua dizendo o que? Que não pode sair 2 tipos de água da mesma fonte. E a mesma árvore não pode produzir 2 tipos de fruto. Você sabia que quando você fala ou pensa mal do irmão, isso é feitiçaria? E vou ir além, tá? Inveja, ciúmes, isso é uma raiz de iniquidade que está inteiramente ligada à feitiçaria. Cuidado com aquilo que você deseja que não te pertence, porque você pode amaldiçoar o outro e ainda atrair o inferno para a sua vida. Vou continuar. Tem inimizades também, né? Mas vou falar aqui sobre porfia. Quem está com essa palavra aí na sua tradução? Levanta a mão. O negócio é que muitas vezes nós lemos, irmãos, só que nós não procuramos entender o que estamos lendo. Olha quanta coisa aqui já foi descortinada pelo significado de poucas palavras. Porfia, irmão, é algo muito comum quando nós temos um relacionamento muito próximo com uma pessoa. Isso acontece muito com família, acontece muito com casais e igreja, quando há, né, aquela unidade, sabe?
e acontece alguma coisa. Eu vou falar para vocês o que significa porfia. Porfia significa briga, contenda, disputas. Só que vou além. Porfia significa discutir e não resolver nada. Aí já está atrelado a uma outra coisa, a uma outra raiz de iniquidade que se chama orgulho, que faz com que a gente haja com justiça própria. Gente, é muita coisa que está sendo liberada aqui, tá? O negócio é doido, o Senhor está te chamando aí, ó. Está querendo espremer aí a ferida e o cabelo inflamado. Já viu? Às vezes a gente briga e não resolve nada, não é? Continua o mesmo problema, só discutimos. Isso se chama porfia. Isso é uma característica daquele que anda e caminha pelas vontades da carne. Meu Deus. Ciúmes. Às vezes nós achamos que ciúme é só aquele negócio, né? Ah, tô namorando, aí chega alguém perto. Ah, não, tô casada, aí aparece alguém. Ah, não, cara. Isso foi um nome que foi dado. Sim, também, ciúmes. Mas ciúme significa o sentimento de raiva. Eu tenho raiva porque ele tem e eu não tenho. Eu tenho raiva porque ele tem unção e eu não tenho. Eu tenho raiva porque ele canta e eu não. Sabia que eu já ouvi? Falaram assim, por que você e eu não? Minha esposa também já ouviu isso. Por quê? Eu falo, rapaz, não sei. Estou querendo entender até hoje, mas não entendi, porque reparem só que muitas vezes eu chego para mim e falei, e aí pastor, como é que você estava? Estou melhor do que eu mereço. Eu não mereço. E o Senhor tem sido bom. Mas os... Sim. Isso. E nós precisamos tomar cuidado com esse sentimento, com essa característica da carne chamada ciúme. Em outras traduções vai estar inveja. Sabe por quê? Porque isso atrai morte para nós. Porque isso é quebra de um dos mandamentos. Não cobiçarás aquilo que é do seu próximo. Nada. E o salário do pecado é o quê? Então, se nós, irmãos, nós precisamos mudar, virar uma chave aí. Isso acontece muito, irmãos, também dentro de familiares, dentro da igreja, misericórdia. Aqui não tem isso não, glória a Deus. Vou pular para o outro, tá? Iras. Você sabe o que é ira? Ira é uma raiva tempestuosa, irmão. Nada segura. E precisamos tomar cuidado, porque a linha que há entre o ciúme e a ira é uma linha fina e fraca. E do ciúme, da inveja, para você se irar com o outro e cometer um crime, é assim, ó. Você vê como que a carne é, irmãos? A carne é algo que precisa morrer de fato. Sabe, quanto mais a nossa carne estiver viva, mais distante do caráter de Cristo nós estamos, de alcançarmos o caráter de Cristo. Agora, quanto mais nós mortificamos a nossa carne, quanto mais nós nos permitimos, presta atenção que eu vou te falar aqui, tá? Quanto mais nós nos permitimos sermos caluniados, difamados, traídos, roubados, mais parecido com Jesus nos tornamos. Não queira colocar os seus valores ou os seus direitos acima daquilo que Deus está querendo trabalhar em você. Porque às vezes, irmãos,
vêm coisas e situações ao nosso encontro, para que sejamos modelados, chegarmos mais próximo de quem é Jesus de fato, e de quem deveríamos ser. Discórdias, sem acordo, falta de entendimento, está ligado a dissensões também, né? Que é uma falta de entendimento com desavença, é contender. Isso está ligado à porfia. Contender, sem entender nada, sem ter entendimento, sem resolver nada. Irmãos, eu acredito que aqui ninguém tem esse problema. Eu acho que só eu devo ter esse negócio. Mas vamos seguindo. Facções. Ih, caramba, e agora? O pastor está falando o quê? Agora o pastor está falando de facção aí, negócio aí. Não, esse pastor fala de facção agora. Irmãos, está lá na Bíblia. Paulo escreveu esse negócio aí, ó, há anos atrás, antes de haver essas facções malucas aí de crime organizado. Mas você sabe qual é o significado de facções, irmãos? Grupos. Mas deixa eu ir além disso. Facção significa, ouça com atenção, por favor, formar um grupo dentro de um grupo para acabar com um grupo. Caraca, pastor, entendi nada. É como se acontecesse aqui o seguinte: vamos aqui à igreja, Deus nos livre disso, em nome de Jesus. Mas alguns irmãos formam um grupo, ok? Dentro do grupo da igreja, para acabar com o grupo. Vocês entenderam agora? Você não precisa levantar a mão, mas se pergunte: eu já vi isso, eu já vivi isso, eu já participei disso. Eu vou parar, irmão. Paro ou continuo? Pior que isso acontece, cara, em bairros, e às vezes crentes envolvidos nessa desgraça. Isso acontece em empresas, e às vezes você vai ver lá, na raiz do negócio, na cabeça do negócio, tem um crente lá, para depois o ímpio falar assim: ela ainda é crente. Aí mancha Jesus, cara, mancha o evangelho. Que tipo de cristãos nós queremos ser? O que nós queremos manifestar, irmãos? É sério, irmão? O negócio é louco. A Bíblia nos diz que a criação aguarda desesperadamente pela manifestação de quem? É da pregação do evangelho? É de um louvor bacana? É da igreja top? Nada contra. Se a gente tivesse grana também, a gente enchesse esse lugar aqui de canhãozão de luz. Parece até uma nave espacial, é decolar até o céu. A igreja vai virar um OVNI. Mas antes disso, investir em pessoas, né? O que a criação está aguardando desesperadamente, irmãos? É pela manifestação dos filhos de Deus. E como você se vê hoje? Como eu me vejo hoje? Como você, Nathalie, se vê hoje? Nos vemos como servos, escravos de Deus ou da religião? Ou nos vemos de fato como filhos? Filhos têm direito de sentar à mesa. Filhos têm direito de colocar o pé no sofá, irmão. Neto também. Vocês estão entendendo, irmãos? O nível de liberdade que o Senhor tem para nós
Mas para isso, para desfrutarmos disso, nós precisamos mortificar a carne. Bebedice, glória a Deus, aqui não tem, né, irmão? E às vezes nós achamos que é bebida alcoólica. Mas o excesso, às vezes, esse refrigerante aí, né? Esse suco cheio de... Tem pessoas que só almoçam se tiver um suco. Só fazem uma refeição se tiver um refrigerante. E daqui a pouco tem comunhão ali, tem uns refri lá na geladeira. Mas assim, mas também, irmãos, existem aqueles que acham que não tem nada a ver beber ou tomar um vinho, tomar uma cerveja, enfim. Mas se classifica, irmãos, naquilo que corrompe o corpo. Diga assim: o meu corpo foi formado pela mão do próprio Deus, não para ceder às vontades da carne, mas para ser casa do Espírito Santo. Entendeu? Glutonaria nem se fala, né, irmão? Isso aí pegou pesado, pastor. Aí não. Ih, pastor, e a festona aí? E a festona depois do culto da virada, pastor? É, irmão, a gente come pra caramba. Mas vai no seu limite. Controle o prazer. Que não seja uma rotina. Porque existem pessoas que fazem disso uma rotina. E toda vez que senta para comer, irmão, é violento o negócio. Come até a mesa. E engole o garfo, fala assim: cadê o garfo? Já engoliu o garfo. Que não se torne uma rotina, sabe? Passe um tempo de desintoxicação. Vocês estão me conhecendo agora, mas em 2019 eu pesava 133 quilos, irmãos. É fácil se controlar? Não, irmãos. De vez em quando dá vontade de comer tudo, irmão. Até a formiga que estava rodando em cima do bolo. A formiga está docinha. Mas a gente precisa ir até o nosso limite, cara, e entender isso. Sabe por quê? Porque o prazer nos leva a um lugar chamado desperdício. Não vou nem falar disso não, né? Jesus, que Jesus não jogou os pães fora? Recolheu 12 cestos. Lembram dessa passagem? Por que a gente vai comer demasiadamente? Tudo bem que a gente gosta, mas a gente precisa tentar se controlar um pouco nessa área também. E não fazer disso uma rotina. Vocês estão entendendo? A nossa rotina precisa ser jejum e oração. A nossa rotina precisa ser assim, equilíbrio. Agora, irmãos, vamos mudar aqui. Precisamos morrer, cara. Nós vamos ler agora versículo 22 e 23 de Gálatas. Irmãos, eu não queria pregar isso hoje, mas o Senhor me apertou. Eu ia pregar o Salmo 116, mas o Senhor me apertou aqui. Vamos lá. 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Ixi, agora vamos lá. Eu estou com a versão NVI, você está com outra versão aí, tem outras palavras diferentes. Quando eu montei essa pregação, eu usei a revista atualizada. Vamos lá, amor. Qual o significado da palavra amor, irmãos? No dicionário de língua portuguesa diz que é a afeição viva por alguém. É uma relação afetiva, de carinho, de apego.
Só que esse amor aqui, irmãos, que Paulo está falando, não é esse amor do tipo assim, eu te amo porque você me ama. Ah, minha esposa linda, eu te amo. Quão belos são os cachos dos teus cabelos. Debaixo da tua língua, né, sai mel. A sua língua é como um favo. Os seus seios como uvas, né? Não é desse amor. Mas está falando de uma escolha. É amar independente das circunstâncias, independente das condições. Isso é o caráter de Cristo em nós, irmãos. Isso faz parte daquele que está gerando, produzindo no Espírito. Lembra o casamento de vocês? Que o Reinaldo falou sobre o amor incondicional. Não é apenas Deus que tem a capacidade de amar incondicionalmente. Lá em Gênesis, no capítulo 2, se não me engano, versículo 7, nos diz que nós somos feitos como Ele é. A nós foi dada a mesma capacidade, mas é uma escolha. Amar incondicionalmente, independente, é fácil, irmãos? É ruim, é difícil demais. Ainda mais quando acontece alguma coisa, né? Tipo calúnia, traição, difamação, né? Glória a Deus, as crianças estão mandando ver lá atrás. Tá top. Eu me amarro. É bom demais. Vamos seguindo. Alegria significa sentimento de contentamento, satisfação extrema. Fala assim, felicidade, fala, é diferente de alegria. Porque a felicidade é passageira, a alegria é eterna. Diga, a felicidade é de fora para dentro, a alegria é de dentro para fora. É um estado de espírito. Vocês estão pensando bastante. A palavra está diferente hoje. O pastor hoje está tranquilão, né? Está na veia mestre hoje. Mas enfim. Vamos falar de paz então. Paz ou paciência, né? Depende como está na sua tradução. Fala de calma, harmonia, descanso. Diga assim: tranquilidade é diferente de paz. Quando estou tranquilo, essa tranquilidade passa. Mas quando estou em paz, isso se torna eterno. Porque a paz não passa. É um estado de espírito. Sabe o que fica tranquilo, irmão? É mar, vento. Isso fica tranquilo. Mas daqui a pouco ele volta de novo, tempestuoso. Que não venhamos nos acomodar no estado de tranquilidade, mas que venhamos elevar as nossas vidas e a nossa busca a um estado de espírito de paz. Sabe por quê? Porque agora eu vou falar sobre a outra palavra que se chama longanimidade. Longanimidade fala para termos ânimo nas adversidades, coragem no meio da tormenta, ser generoso e paciente nem se fala. Isso também faz parte da longanimidade. Mas o principal da longanimidade que eu quero te dizer é que significa ter paz em meio à guerra. É estar em paz mesmo que o chão seja retirado debaixo dos seus pés. Isso é um estado de espírito. O que Jesus fez quando ele estava dormindo no barco e o mar começou a ficar violento, tempestuoso? O que ele fez?
Sabe por quê? Porque ele estava encharcado de paz. E os discípulos estavam como? Já estavam se borrando ali, irmãos. Eu vou te falar um negócio, se fosse eu estava desesperado ali. Eu estava quase procurando um banheiro para me esconder. De repente ele levanta, se direciona à tempestade e diz ali que o vento e o mar está dizendo que ficaram em paz, e outras traduções vão dizer que o vento e o mar tranquilizaram. Tranquilidade é passageira, irmãos, mas o que tornou aquele momento passageiro de tranquilidade foi a paz eterna que havia em Jesus. E isso nos foi dado pelo seu Espírito, e a gente precisa praticar isso. Mas benignidade, agora cheguei, irmãos, falamos sobre isso no Hangar terça-feira. Quem ouviu sobre essa palavra aí no Hangar terça-feira? Foi chapa quente o negócio. Benignidade é a característica daquele que pratica o bem mesmo recebendo a maldade. E aí, está disposto a viver isso? Isso é se tornar mais parecido com Jesus. Quando nós chegamos a esse nível, irmãos, é porque nós já estamos pertinho mesmo assim, sabe? Eu e ele já quase não tem mais diferença. Já é mais ele em mim do que eu em mim mesmo. Vocês estão entendendo? É a proporção de Cristo que se torna grandiosa dentro de nós. Qual é o tamanho do Jesus que está dentro de você hoje? Muitas vezes nós dizemos, né? Grande é o meu Deus. Mas será que Ele é grande de fato dentro de mim, de você? Eita, nós. Irmão, apertou o calo, hein? Benignidade é dar outra face. Benignidade, irmãos, é o que nos leva ao perdão genuíno. A benignidade remove das nossas mentes, ouvidos, as moscas que ficam zum, 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 zum. Porque a benignidade, sabe, arranca de nós uma raiz de orgulho, justiça própria e... Jesus. A benignidade, irmãos, nos eleva a um nível espiritual altíssimo. Altíssimo. Sabe, todos aqueles que te feriram e te machucaram, seja benigno. Isso não significa que você agora tem que andar lado a lado com eles e fazer carinhozinho, ir lá dar uma caixa de bombom, um presente. Não é isso. Mas a benignidade é uma chave que nos leva a liberar um ato de misericórdia para liberar as nossas vidas e a vida do outro. Beleza. Bondade significa ser cortês, bom, generoso. Isso a maioria dos brasileiros tem. Generosidade, hospitalidade, né? Hoje o Alessandro estava falando comigo, cara, lá nos Estados Unidos o povo é muito frio, irmão. É difícil demais. Ele falou, na igreja, paz, é difícil demais. Não é como aqui no Brasil que a gente chega, abraça um ou outro, e aí tá lá no louvor ensaiando, e um dá uma ideia, e o outro, pô, vamos fazer assim. Não, lá é assim, não, a gente não vai fazer assim não, a gente já está acostumado a fazer assim, vai ser assim e acabou. Você que se enquadra. Estão entendendo? Glórias a Deus que isso já é uma característica do nosso povo, mas isso pode ser potencializado pelo Espírito Santo em nossas vidas. Fidelidade, irmãos. Fidelidade também fala de fé, tá? Na sua tradução pode estar como fé,
Mas fidelidade é a ação de cumprir as obrigações, compromissos e comprometimento com intensidade. Mansidão significa aquele que é pacífico, aquele que é suave, de temperamento fácil. Será que nós conseguimos nos relacionar bem assim e ouvir o que o outro tem a nos dizer, mesmo que seja relacionado a erro nosso, a nossa postura, a nossa conduta, as nossas palavras? Vamos lá. E por fim, irmãos, domínio próprio. Domínio próprio significa o quê? A capacidade de controlar tudo referente a mim. Domínio significa capacidade de controlar. Próprio é a pessoa em questão. Logo, domínio próprio significa controlar tudo referente a mim. É mortificar a carne. O jejum nos leva a isso. Por que Paulo deixa isso por último, irmãos? Porque se nós alcançarmos isso aqui, é porque nós já alcançamos todo o restante. Mortifique a carne. Sabe por quê? Porque a semente, conforme está em João 12:24, a semente que cair na terra, se ela não morrer, ela continua sendo uma semente. Mas se ela morrer, ela produz. E ela não fica sozinha. Nós somos chamados para produzir e não estarmos só. A Bíblia diz que não é bom vivermos só, que é melhor, em Eclesiastes capítulo 4, versículo 9, diz que é melhor serem dois do que um. Precisamos produzir, irmãos, sermos pessoas que quando outros olharem para nós, vejam em nós Cristo e não nós. Isso é o mais importante, cara. Isso é o mais importante. Bota aí, minha filha, Salmos capítulo 9, versículos 1 e 2. E vou deixar aí para que vocês leiam. E nós vamos orar debaixo dessa palavra. Senhor, quero dar-te graças de todo o coração e falar de todas as tuas maravilhas. A ti quero alegrar, em ti quero alegrar e exultar e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Só depois desse processo todo, irmãos, que poderemos chegar a esse patamar. Sabe por quê? Porque não adianta honrar ao Senhor apenas com os lábios. Uma palavra assim, né? Eu tenho um glória, né? Mas eu sei que você entendeu. E que isso vai fazer toda a diferença na sua caminhada. Precisamos gerar mais o fruto do Espírito em nós. Precisamos potencializar mais as características de Jesus em nós. Precisamos viver mais por necessidade do que por prazer. A minha comida e minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Que a gente compreenda isso, sabe por quê? Porque a vontade do Pai, ela é boa, perfeita e agradável. É só se entregar, irmãos.